pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando aqui, eu sei que eu tô em déficit, né, porque faz tempo que eu não posto vídeos, mas eu vou ver se eu consigo fazer isso com mais frequências, é por causa que eu tive muito trabalho e eu não consegui gravar, mas eu tô tendo que fazer várias pinturas, tudo, e eu vou ver se eu faço pelo menos parte das pinturas para estar postando para vocês. Hoje eu venho aqui com o que eu vou chamar de dicas rápidas. São dicas rápidas que eu tirei da minha experiência e que eu acredito que possa ser útil para muitas de vocês, ok? Então vamos para as dicas. Eu já falei em vídeos passados que eu gosto muito de pintar aquarelado. Para isso, eu uso uma misturinha. Para quem não sabe ainda qual é a misturinha que eu estou falando, no vídeo de número 14, aqui neste canal, logo no início eu explico como que eu faço essa misturinha, ok? Bom, para quem faz a pintura em tecido, é muito importante a pessoa conhecer o diluente, que ele pode vir nesse tipo de embalagem ou pode vir em potinhos maiores assim. O Aquarela Silk, que eu só vi nesta mesma embalagem. O clareador incolor, que pode vir nessa embalagem menor ou nessa maior aqui, inclusive essa maior minha aqui, ele já terminou. Bom, dito isso, eu vou falar para vocês das funcionalidades, né? Porque eles têm funções diferentes. O diluente, como o próprio nome diz, ele foi feito para diluir a tinta. Então, quando você abre uma tinta e ela tá com uma espessura um pouquinho mais grossa, você pinga algumas gotas de diluente e ela vai ficar numa textura pastosa, mais assim que o pincel vai deslizar melhor. Então, quando vocês molharem na tinta e passarem o pincel, ele vai deslizar melhor, vai espalhar melhor. No caso do Aquarela Silk, o Aquarela Silk, ele foi feito para pintura de aquarela mesmo, né? Ele é bem líquido, né? Porque estava com barulho. Então, o Aquarela Silk, ele dilui mais, deixa a tinta mais aguada. Ele é ótimo, por exemplo, para usar no aquarelado e para quando você vai fazer contorno, que você quer uma tinta mais diluída, então você pode usar o Aquarela Silk sem exagerar, porque se você exagerar, você vai descobrir que a tinta, ela vai, conforme você põe o pincel, ela expande para fora. Então, ao invés de você fazer um contorno, você vai borrar sua pintura. Então, sempre testa antes num paninho ali do lado. E no caso do clareador incolor, como o próprio nome diz, ele é para clarear. Então, quando você mistura o clareador numa tinta, vamos assim dizer, verde, não é que o verde vai ficar mais claro, ele vai ficar mais transparente. Esse seria uma palavra mais adequada. Então, para fazer um fundo, por exemplo, de uma pintura, você vai fazer um céu, você quer usar até várias cores e quer que ela fica assim mais diluída, mais transparente, menos forte. Então, aí no caso você pode usar o clareador. Existem artesãs que usam o clareador para passar sobre toda o desenho, deixa secar nesse caso, e aí faz a pintura por cima. Esse é outro tipo de técnica, tá? Ele, na verdade, aí ele cria uma película por baixo que vai fazer a tinta depois, vamos assim dizer, correr melhor, dependendo do tecido. Quem pinta pano de prato normalmente faz dessa maneira, apesar que eu mesma não faço, eu não gosto, porque depois eu acho que o tecido fica muito duro. Então eu gosto de um tecido mais maleável, tudo mesmo com a pintura, ok? Mas isso é de gosto, tá, gente? É cada um. As dicas aqui são dentro da minha experiência. Bom, gente, olha, pote de tinta grande e pote de tinta pequeno. Aqui no caso eu tô falando das tintas da Acrylex, existem outras no mercado, né? Mas aqui no caso eu tô falando das Acrylex. Quando comprar um pote de tinta grande ou comprar um pote de tinta pequeno? Bom, eu faço da seguinte maneira.
Acredito aqui, eu não tenho outro pote de tinta grande a não ser o branco, tá? É a tinta que eu mais uso bastante, uso para fazer misturinha, uso para clarear, uso para dar luz, uso bastante. Então, para mim, compensa comprar o pote branco, o pote grande. Pote pequeno, tá? Você tá comprando uma tinta, às vezes uma tinta que você vai usar bem pouco, não tem por que comprar uma tinta grande, ela vai sair da validade, vai acabar estragando e você não vai usar. Um pote de tinta deste aqui, ele rende muito, então eu acredito, para mim, pelo tanto de coisas que eu pinto, e olha que eu até pinto bastante, eu acho que não compensa eu comprar um pote de tinta grande, até por conta também de armazenamento e tudo, né? Vocês viram, né? Eu tenho aqui uma prateleira onde eu coloco as minhas tintas e eu já fiz elas adequadas para esse tamanho de pote. Quando eu compro o pote grande, normalmente eu passo para um potinho menor e vou usando aqui do potinho menor. Quando termina, eu lavo e aí eu passo mais a tinta para este pote. Eu faço a minha misturinha aquarelada, que eu uso bastante, normalmente eu uso esse tipo de frasco aqui, tá? Já tô acostumada a usar, mas eu não faço, vamos assim dizer, você faz ele inteiro, Rose? Não, eu não faço. Por quê? Porque acontece o seguinte, quem já usou a misturinha ou já ficou com alguma delas assim muito tempo guardada, vai perceber o seguinte: a misturinha pode estar aqui embaixo, aí quando você vira o frasco, vem a mistura aqui. E depois essa mistura que tá aqui na parte de cima, essa sujeirinha, ela vai secar. Só que a partir do momento que você chacoalha para você tornar a usar, o que acontece? Essa tinta que tá seca aqui e que ela é bem fininha, uma película bem fininha, porque a tinta tá bem diluída, ela vai cair nessa mistura aqui. E aí quando você transferir pro seu pratinho que você for utilizar esta tinta, ela vai estar com gruminhos, vai estar com sujeirinha, e isso vai atrapalhar a sua pintura, porque toda hora você vai ter que estar tirando. Então, na verdade, eu uso isso daqui mais para misturar, porque eu posso chacoalhar de uma forma melhor, né? Poderia até ser, no caso, um pote vazio, tem a tampa, mas depois eu passo para esse tipo de pote aqui. Esse aqui é um diluente ou aquarela silk, não sei qual dos dois aqui que ficou vazio. Eu lavei e aí eu coloco a minha misturinha aqui dentro e vou utilizando. Quando termina, sempre lava, bem lavado, deixa de molho lá um tempinho para sair qualquer gruminho, qualquer coisa, e aí depois você reutiliza novamente. A mesma coisa com potinhos, tá? Porque o que acontece com os potinhos? Só um minuto. Pronto, peguei. Eu costumo fazer algumas misturinhas de tinta, tá? Aquelas que normalmente eu mais uso. Eu andei fazendo várias misturinhas, assim, misturando verdes e tal, para dar cores diferentes. Só que eu percebi que se elas ficavam um tempo guardadas, às vezes, como eu falei para vocês que eu diluo bastante, acabava às vezes se separando a tinta, ficava feia, dependendo do tempo. Então, o que eu faço? Só aquelas que realmente uso bastante. Por exemplo, essa mistura aqui é uma mistura de cor de pele. Como eu pinto muitas bonequinhas, essa aqui é a base que eu pinto o rostinho, a mão, as pernas, os pés. Então, eu já deixo misturado, porque, na verdade, eu não gosto de nenhuma das cores que tem no mercado para fazer a pele. O amarelo pele eu acho ele muito forte, o rostinho de boneca eu acho ele muito rosado, o pêssego eu só uso para fazer sombra, enfim. Então o que eu faço? Eu faço uma misturinha até ficar da cor que eu acho adequado. Então aqui, por exemplo, eu misturei branco com amarelo pele com salmão bebê. E aí eu dou uma cor que eu acho que é adequada. Aqui no caso, eu misturei branco com pêssego para ficar um pouquinho mais claro, para eu fazer a sombra desse daqui, tá?
Depois eu posso até entrar com pêssego puro para fazer uma segunda sombra, mas a primeira sombra eu sempre faço assim mais parecido, ok? Então, para fazer esse tipo de trabalho, eu guardo alguns potinhos. Eu guardo alguns potinhos que eu utilizo para fazer esse tipo de mistura, ou eu uso esse tipo de potinho que tem o dosador igual desse daqui, né? E também uma coisa que eu sempre guardo, gente, são as tampinhas. Mesmo que eu jogue o potinho fora, a tampinha eu guardo. Por quê? Porque quando a gente está pintando, vocês já viram que eu tenho o hábito de transferir a tinta para o pratinho. Mas, quando eu tô no final da pintura, muitas vezes tem vários detalhes, e às vezes a gente destampa várias tintas para fazer todos aqueles detalhes. Às vezes eu chego a destampar 10 tintas. E enquanto eu tô pintando, eu tô aqui com o meu desenho. Enquanto eu estou pintando, a minha tinta que tá ali do lado aberta, ela vai secando, ela vai criando uma película assim em cima dela, e a tinta vai ficando dura, certo? Porque ela não pode ficar exposta muito tempo ao ar. Então, o que eu faço? Assim que eu abro a tinta, eu abri o potinho, né? Eu coloco a tinta aqui para mim usar, aí eu pego uma tampinha que tá limpa e tampo o potinho. Quando eu terminar minha pintura, essa daqui eu vou lavar e ela vai aqui. Depois fica aí para ser usada em outro potinho. Então isso me deixa tranquila, porque senão eu fico pensando assim, ai, tô demorando, a tinta tá secando, tá calor. Tem dia que faz muito calor aqui onde eu moro. Então eu utilizo dessa forma e isso preserva muito mais a qualidade da minha tinta. Outra coisa que eu faço também, pessoal, vocês vão até ver, se vocês me verem pintando aqui, pode aparecer algum desses potinhos que são bem antigos, ó. Esse aqui é um potinho bem antigo, ó. Os normais hoje da Acrylex, eles são assim, olha, pode ver que eles são diferentes, né? O que acontece é o seguinte, existem algumas tintas que eu utilizo mais e eu uso elas mais diluídas. Então, o que eu faço? Por exemplo, esse daqui é o siena natural, tá? Eu pego um potinho vazio, passo para cá um pouco de siena natural, deixo ele mais diluído com diluente, tá? Já pronto para quando eu precisar, ele tá numa consistência boa. Existem algumas tintas que quem pinta assim com frequência já deve ter percebido que elas endurecem mais rápido, são as tintas que são mais pigmentadas, vocês vão observar, por exemplo, o branco é um, né? Existem outros também. Então, quando eu quero uma tinta que fique mais diluída, prontinha para me usar, porque eu uso bastante, eu tenho esse negócio de deixar o potinho do siena, tá lá no meu armário guardado, lá no meu armário que é fresquinho, escuro, tudo, não vai mudar a consistência dela, e eu passo uma parte dela para cá e chacoalho bem, tá? Com diluente e já deixo ela prontinha para mim usar. Isso acontece também, por exemplo, o rústico, eu uso muito rústico para fazer contorno. Então, o meu rústico que tá na minha prateleira, ele já tá diluído no ponto certo de eu fazer o contorno. Então, na verdade, eu diluí ele com o Aquarela Silk. Eu diluí ele com a Aquarela Silk e ele fica bem mais aguadinho, já pronto para fazer o contorno. Quando eu pego ele, ele já tá no ponto, eu não preciso ficar diluindo ele no pratinho. Isso são as tintas que eu mais uso, que eu faço esse tipo de coisa, ok? Bom, vamos lá, gente, uma pergunta assim que eu sempre recebo das pessoas, tá? O que eu faço, Rose? Deixa só eu ver aqui direito, gente, porque senão eu vou fazer besteira aqui, ó. O que eu faço, Rose, quando a tinta tá desse jeito, ó, gente, uma geleca, certo? Até caiu aqui pra fora. Pronto, fui limpar a mão. O que eu faço quando a tinta tá uma geleca dessa? Gente, tá dentro da validade? Entre em contato com o fabricante. Existe o telefone aqui no próprio rótulo e eles vão
perguntar para vocês o que está acontecendo, aí eles mesmos retiram isso, vão te dar todas as instruções. Já aconteceu comigo, ó, vocês vão ver, ó, aconteceu de novo, mais uma vez, deu comprar tinta, e essa aqui não é a única, que tá uma geleca. Infelizmente, eu acho que eles tiveram alguns lotes que deu defeito, não viram isso, e eles estão fazendo a troca gratuitamente. Então, o que acontece? Eles vêm, faz a troca, paga o frete, tudo. É uma dor de cabeça, por quê? Porque às vezes eu compro a tinta, eu preciso dela, eu preciso usar, às vezes eu não tenho uma reserva, né? Mas não tem jeito, gente. Falar pra mim, olha, põe sal, põe isso, põe aquilo, não é salada isso aqui, tá, gente? Cuidado com essas conversas, tá, gente? De põe amaciante, põe sal, põe isso, põe aquilo. Isso aqui é um produto químico. Qualquer coisa que você acrescentar aqui vai mudar a química do produto, ok? Então tomem bastante cuidado. Se vocês querem trocar a mercadoria, vocês não podem mexer na mercadoria, tá? Ó, vou pôr aqui de volta. Olha! É que eu tô olhando a câmera e tô fazendo sujeira, gente. Coloquei aqui de volta, né? Eu vou trocar essa e outras que eu tenho aí, ok? Agora, me perguntam, a tinta tá endurecida. Se eu colocar sal, ela fica molinha. É verdade? É verdade. Só que tem uma coisa, gente. Passou um tempo depois, isso aqui pode deteriorar, pode ficar. Aí a pessoa vem, tá fedida a minha tinta, todas essas coisas, né? Então é o seguinte: tem uma tinta que tá durinha, você quer colocar um pouquinho de sal? Faz o seguinte: passa ela para um outro potinho, um pouquinho. Põe lá um tiquinho de sal, mistura, usa a sua tinta, tá? Mas deixa essa daqui que vai durar mais tempo lá, sem colocar nada lá dentro. E sempre lembrando, gente, que existe o produto adequado para diluir a tinta, que é o diluente. E também existe água. Essa tinta é solúvel em água. A água pode... você pode pôr um pouquinho de água, vai misturando com uma espátulazinha e ela fica na consistência que você quer, tá? Sempre água filtrada, água limpinha, certo, gente? Para não alterar a qualidade do produto e você ter uma durabilidade. Bom, gente, essas foram as dicas rápidas de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. Parece umas bobeiras às vezes, mas são coisas assim que ajudam muito no dia a dia, sabe? Eu já quebrei muito a cabeça para chegar nessas conclusões. Foram muitas experiências e eu estou aqui dividindo isso com vocês. Coloquem aqui nos comentários que tipo de dicas vocês gostariam que eu passasse para vocês, alguma dúvida, alguma coisa. Coloquem nos comentários desse vídeo aqui que eu vou estar olhando e na medida do possível eu vou estar atendendo a todas, ok? Muito obrigada por assistir mais este vídeo e até a próxima.